Jesus e o Logos. Apresentação: Cláudio Palermo e Aldeniz Leite. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Jesus e o Logos, começando para você pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Eu sou o Júlio Sena e hoje estou aqui com o Dr. Aldeniz Leite para mais um programa trazendo mais conteúdos interessantíssimos para você. Seja muito bem-vindo, Dr. Aldeniz. Obrigado, Júlio. Bom dia. Bom dia aos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior. Mais uma vez, muito satisfeito em estar com você aqui no programa. A alegria é toda nossa. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Mundo Maior. Você já pode entrar lá, acessar o programa de hoje, nos acompanhar, mandar sua mensagem também. Pode escrever para nós de onde você está falando, de onde você está nos assistindo, nos ouvindo também. Se você quiser mandar uma mensagem para participar do programa de hoje pelo WhatsApp, é só anotar o número 11 99643 3827 99643 3827 com o DDD 11 de São Paulo. Hoje no programa nós vamos falar sobre uma parcela da sociedade muito importante para esse momento que nós estamos passando. São os profissionais da saúde. E como que anda a saúde mental desses profissionais em tempos de pandemia? A gente sabe o quanto cada um desses profissionais, entre tantos outros, estão se dedicando para cuidar das pessoas, para trazer um melhor trato, né? Um tratamento melhor dessa doença que tem acometido tantas pessoas. Então, para a gente começar, doutora Denise, queria que você já trouxesse aqui no programa de hoje quais são as consequências psicológicas que têm sido mais vistas nesses profissionais da saúde que estão lidando diretamente com a pandemia. Esse é um momento bastante difícil para os profissionais de saúde. Lidar com o sofrimento, lidar com a dor, é justamente a meta a que nós nos dedicamos, é lógico. Porém, ter contato direto com isso no cotidiano, ainda mais num momento de pandemia, como esse que nós estamos vivendo, onde nós lidamos com um sofrimento muito mais considerável, envolvendo as pessoas que estão amplamente vulneráveis, os familiares profundamente angustiados, essa sensação de impotência global que nós experimentamos, é claro que isso repercute posteriormente no campo emocional. E o que se tem visto com mais frequência é, primeiramente, o componente do estresse, que não representa efetivamente uma patologia, mas uma reação psicológica e orgânica a um fator que é muito estressor. Então, daí vem o nome estresse que a pessoa experimenta em um dado momento. É um mecanismo de defesa, até de certa forma necessário, para atender às demandas do cotidiano. Só que isso pode se alarmar, pode agravar. E esse componente de estresse, então, pode gerar consequências muito mais danosas que nós entendemos como as doenças mentais. Quais seriam elas, então, que vêm ocorrendo com mais frequência na população vinculada ao atendimento direto da Covid-19? Em primeiro lugar, sintomas marcantes de ansiedade. Esse é o primeiro ponto. Dentre eles, nós temos percebido bastante episódios de ataque de pânico. Não propriamente a síndrome do pânico, mas ataques de pânico onde, em um momento de esgotamento, de angústia, de aflição, de percepção de impotência, surge, então, a manifestação sintomática de um ataque de pânico, que pode estar relacionado também ao componente da depressão, ao componente do estresse pós-traumático, que é uma patologia que agora está crescendo bastante com essa questão da pandemia. Não podemos esquecer também outro ponto importante,
abuso de substância que vem ocorrendo nessa população. Para diminuir o nível de estresse, para tentar dar conta e minimizar o sofrimento interno, nós buscamos alguns recursos que não são muito adequados. Achamos que sim, mas não são. Por exemplo, o consumo de álcool mais excessivo, o uso de drogas e o uso de estimulantes para tentar vencer os plantões, dar conta do nível de cansaço, superar as dificuldades internas para suportar o dia a dia da luta, enfrentando a doença, enfim. Nós usamos, às vezes, estimulantes, energéticos, tudo isso, claro que não é positivo, mas vem ocorrendo e nós temos que chamar a atenção dessa população ligada diretamente ao atendimento da pandemia, que esses transtornos mentais estão ocorrendo e vão realmente crescer gradativamente. A gente já tem observado até algumas notícias trazendo o relato de profissionais da saúde, comentando, né, os casos, o que tem acontecido, como estão passando por isso, e realmente é muito real, né, tudo isso que o Dr. Aldenise nos trouxe, todas essas doenças que podem chegar, esses transtornos mentais, né, que podem surgir por conta dessa situação, que é uma situação bastante complicada para todos. Eu vou trazer aqui algumas participações do nosso Facebook e já fazer aqui uma errata, né? É o Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, que nós estamos ao vivo. Então, se você está aí pelo aplicativo ou está ouvindo pela rádio, assistindo pela TV e quiser participar no Facebook, basta acessar facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Vou mandar aqui o nosso abraço para a Duduca Rocha, mandando um bom dia e luz a todos. A Franciele Pasquim, de Tupã, interior de São Paulo. A Regina Prata, nossa produtora, também está por aqui. O Valdir Nogueira, de Jundiaí. Também a Cláudia Queiroz, bom dia para hoje. Muito amor em tudo o que precisar de nós. A Elane Stroder, da Vila Carrão, São Paulo, passando por aqui. Glaucio Ambrosio, Helena Silva e o Léo Rigo, todos com a gente ligado no programa de hoje. Vou retomar aqui o tema, né? Nós estamos falando sobre a saúde mental dos profissionais de saúde que estão lidando com essa questão da pandemia, que estão tratando dos pacientes, cuidando de alguma forma. E eu quero fazer um pedido para você que está aí pelo Facebook principalmente. Muito provavelmente você conhece algum profissional de saúde. Então, o que você pode fazer para ajudar esse profissional? Porque o programa de hoje vai trazer aí muitas informações importantes. Aí nos comentários você pode digitar @ e o nome dessa pessoa, e a hora que aparecer ali o perfil dela no Facebook, você clica e envia essa mensagem. A pessoa vai receber a notificação e vai poder ter acesso a esse programa. Se quiser também, você pode clicar em compartilhar e levar esse programa para muito mais pessoas, porque traz informações realmente muito importantes para todos os profissionais de saúde e certamente para todas as pessoas. Doutora Aldenise, no final da sua fala, né, você comentava que isso tende a aumentar, né, esses casos que estão acontecendo, né, os transtornos da saúde mental. Como que a gente pode, então, entender esse processo de aumento, já que ele provavelmente venha a longo prazo, né? Até a gente conversava aqui um pouquinho antes do programa sobre o quanto isso tem afetado a vida das pessoas em geral e o quanto a curva de contágio do Covid pode diminuir, achatar e diminuir, mas a saúde mental, os transtornos mentais podem aumentar, né? Sem dúvida. Veja que coisa curiosa. Utilizando até alguns conceitos da logoterapia, Viktor Frankl abordou algo muito interessante, escrevendo em vários livros, dizendo que, no momento em que nós estamos, mediante um fator muito significativo de estresse, as manifestações emocionais, elas tendem a reduzir. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, em períodos de guerra, onde as pessoas precisam cuidar uns dos outros, estocar alimento, fazer reserva, proteger-se de alguma forma, colaborando mutuamente,
de uma certa forma, como vem ocorrendo agora. O nível de patologia mental tende a regredir um pouco. Não quer dizer que não aconteça. Momentos, como eu disse, repentinos, pânico, medo, sim, é uma reação de alarme. Mas depois que isso passa, a patologia em si tende a crescer. Veja, por exemplo, diante de uma guerra, efetivamente, guerra é, por exemplo, entre países. Quando a guerra cede, as repercussões emocionais crescem. Ou seja, o trauma fica mais vívido, as pessoas começam a ter pesadelos, não conseguem mais dormir, entram em processo depressivo, experimentam um grande vazio existencial. Parece que há uma repercussão maciça da perda decorrente de tudo que viveram, ou seja, a patologia cresce. Então, nós vamos ver isso, não há a menor dúvida, no mundo inteiro, não só aqui no mundo inteiro. Mas, como estamos aqui, falamos mais, claro, do nosso país, do nosso ambiente. Nós vamos perceber claramente que isso vai crescer posteriormente no campo emocional. O estresse pós-traumático vai aumentar, a insônia, a depressão, a ansiedade vão aumentar. Nós vamos perceber isso claramente. Nos profissionais de saúde, acredito que isso será marcante em muitos, porque lidaram diretamente com a perda, com a dor, com o sofrimento, com a queixa, e não é fácil, em momento algum, absorver tudo isso. Então, há uma necessidade, desde já, de uma implementação de apoio, acolhimento, amparo a essa parcela da população, que realmente, assim, não é que seja esquecida, seria um grande exagero dizer isso, mas, como nós temos visto aí, é considerada uma população forte. Nós temos visto vários cartazes aí dizendo assim, os grandes heróis. E realmente, essa população se esforça demais. Mas eu fico pensando aqui, com muito respeito, claro, que talvez, antes até de serem chamados de heróis, que possam ser escutados, que possam ser acolhidos, que possamos dizer, por exemplo, para eles, eu entendo a sua dor, eu entendo o seu sofrimento, sente-se aqui, vamos conversar a respeito, em vez de assumir uma posição sempre de fortaleza, que não se tem. Ninguém tem isso totalmente. Se acontecer, vai desmoronar em algum momento. Eu acho que é uma distinção que a gente pode fazer entre o super-herói e o herói, né? O super-herói é aquele personagem que nunca tem problemas, que tudo dá certo, consegue resolver tudo. O herói tem dificuldades, o herói passa também pelos seus desafios, e a gente sabe que todos os profissionais da saúde estão passando por isso. Até juntando nesse ponto, doutora Denise, você falava esse lado heróico que tem surgido, essa força, até que se espera desses profissionais, talvez por uma pressão da sociedade, né? Vocês precisam ser fortes, aguentar. Por outro lado, tem a estigmatização também, né? Um certo receio de estar com esses profissionais. A gente viu até algumas manifestações contra, né? Atacando os profissionais da saúde. Isso também mexe, né, com a saúde mental das pessoas e com o foco que ela vai ter no trabalho dela. O quanto que impacta essa dualidade de pensamento da sociedade? De um lado o heroísmo, mas de outro também a estigmatização. E isso impacta de uma forma significativa. São duas manifestações polares, totalmente na extremidade, enquanto o profissional de saúde está no meio, ali recebendo as duas cargas, que são muito difíceis de assimilar. Por exemplo, de um lado nós temos assim, não, você é forte, você consegue, você é corajoso, e ele necessita atender aquela expectativa. De outro lado, não, você pode me contaminar, não chegue perto de mim, como aconteceu muita hostilidade em pessoas que moram, por exemplo, em prédios,
quando chegam, todo mundo se afasta, reclama, acha que vai contaminar, né? Se isola daquelas pessoas que são ligadas à saúde. Esse é o outro lado que também impacta. E o profissional está no meio. Dá para imaginar o nível de repercussão emocional que isso tem, claro. Sem dúvida. E por ser profissional da saúde, doutora Denise, existe uma maior resistência desse público buscar o auxílio psiquiátrico? Eu não tenho dúvida disso. Eu me coloco no meio também. Não há dúvida disso. Olha, vamos ser aqui honestos. Eu acho que muitos colegas podem estar me ouvindo agora. Vamos ser honestos aqui, né? Nós somos pacientes muito complexos. Extremamente complexos. Vamos lá, olha só. E é uma verdade isso, hein? Primeiro, nós não aceitamos o diagnóstico normalmente. Eu tenho colegas médicos que passam em consulta comigo e quando a gente, por exemplo, faz o diagnóstico, eles vão muito aflitos, a gente fala, mas eu, de jeito nenhum. Primeiro, a gente não aceita. Segundo, a gente não segue o tratamento direito. É uma outra verdade. Terceiro, a gente desiste fácil do tratamento. Não preciso disso, já estou bem, está tudo ok comigo, vamos trabalhar que é melhor. E a gente não adianta, não segue com o protocolo adequado do tratamento. Outro fator importante também, a gente se coloca numa posição assim, como eu disse, de ser forte, de ser capaz. Então, a gente quer, ao contrário de se tratar, nós queremos muito nos orientar diretamente para o outro. Eu não preciso de nada, eu estou bem, então eu vou buscar tratamento, eu vou, enfim. A gente escapa de todo jeito. Essa é a grande verdade, a gente foge disso. E uma última coisa importante, e isso eu deixo aqui bem aberto, né? Profissional de saúde não sabe falar de sentimentos pessoais. Não sabe. A gente chega no ambiente, por exemplo, do nosso plantão, e aí, tudo bem? Tudo bem. Está um caos, mas está tudo bem. A gente não conta, a gente não divide, a gente não reparte sentimento, porque nós temos aquela ideia do elevado desempenho. Temos que dar conta, estamos ali para trabalhar e não repartimos emoções. Não contamos da nossa dor. Então, o profissional de saúde é, por excelência, um resistente a tratamento. Está sempre forte, né? Demonstrando esse preparo para tudo que aconteça. E, claro, a gente sabe o quanto isso é importante mesmo para lidar com as situações do dia a dia, mas, por outro lado, estamos trazendo aqui a necessidade de falar sobre esse sentimento, de buscar um auxílio. Quero já agradecer todo mundo que está pelo Facebook, muita gente marcando aqui profissionais da saúde, o @ com o nome da pessoa. Isso eu tenho certeza que é uma atitude que vai ajudar muitas pessoas. Você que está fazendo isso, está praticando uma ação do bem. Você que está compartilhando também esse programa, com certeza também vai atingir muito mais pessoas. Pode compartilhar em grupos de Facebook, de WhatsApp. Você manda o link e convida as pessoas para estarem aqui. Mandar o nosso abraço, então, para a Franciele Cabral, que está por aqui, a Verônica Dias, também com a gente, o Roberto Ramos, de Ourinhos, São Paulo, nos acompanhando, também a Emília Lopes, doutora Denise Júlio, agradeço pelo tema, ela é de Hermelino Matarazzo, Vivi Hipólito com a gente, também aqui a Maria José D'Angio, muitas pessoas marcando aqui os profissionais de saúde, realmente é uma atitude que vai auxiliar muitas pessoas. Doutora Denise, vou fazer aqui, se me permite, uma provocação neste programa. Diante do réu confesso, que não procura também, né, o auxílio. Se o profissional da saúde, doutor Aldenise Leite, estivesse atendendo o paciente Aldenise, o que ele falaria para esse paciente que tem uma resistência em procurar esse auxílio psiquiátrico, esse auxílio para falar dos seus sentimentos, das suas emoções, enfim, para tratar dos primeiros sintomas
que já estão chegando por conta dessa situação? Eu acho que um ponto importante, uma pergunta excelente. Eu acho que um ponto importante é começarmos imediatamente a reconhecer que nós não temos necessidade alguma de provar absolutamente nada, nem para nós mesmos e nem para ninguém. Nós somos criaturas constantemente em crescimento. Não temos todas as respostas para as coisas, para os eventos, para as ocorrências. Nós somos criaturas falíveis e isso, com muita sinceridade, é uma bênção. Não há a melhor experiência do que saber que podemos falhar, porque assim não precisamos provar nada, podemos ser autênticos e seguir o nosso caminho sem aquela autocobrança violenta que muitas vezes fazemos conosco. Então, é necessário, de imediato, baixarmos um pouco a bola do nosso componente de alto desempenho, de autoexigência, e nos reconhecermos, como disse Jesus, pobres de espírito, isto é, necessitados ainda de apoio, de auxílio, pessoas que precisam umas das outras, pessoas que não precisam de forma alguma se posicionar na condição de deuses ou se exigir isso e decidir quem vive, quem morre, quem melhora, quem piora. O nosso papel deve ser o de colocar as nossas aptidões a serviço das pessoas e deixar a critério da vida a grande destinação. O nosso papel é de cooperação, não de dominação das situações. Por aí já se imagina, então, que fazer o tratamento, buscar ajuda e seguir à risca a terapêutica para a nossa melhora é fundamental. Vou aproveitar, então, que você trouxe essa questão dos pobres de espírito, né, que Jesus fala. Um dos capítulos do Evangelho tem um título bastante convidativo para esse tema que nós estamos falando hoje. Ajuda-te que o céu te ajudará. Como que a gente pode entender isso também, doutora Denise, nesse sentido de os profissionais de saúde estão ajudando também aquelas pessoas que foram acometidas pelo vírus, enfim, tantas outras doenças, mas precisam se ajudar também para continuar fazendo esse trabalho da melhor maneira possível? Essa pergunta é excelente também, adorei, até porque me veio em mente, para respondê-la, uma outra passagem que eu vou aqui colocar sucintamente, mas que vai ilustrar o que você me perguntou. Quando Jesus fez uma pregação perto do mar de Tiberíades, ele notou aquela multidão faminta, ninguém queria deixá-lo, mas eles não tinham o que comer. E Pedro se aproximou dele e disse: Mestre, dispensa esse povo, nós não temos o que dar para eles. E foi o grande episódio da multiplicação dos pães. Mas a chave da questão é: o que disse Jesus? Perguntou para Pedro: o que temos para oferecer? Ele disse: olha, tem um rapaz aí que tem ali 5 pães e 2 peixinhos só, mas são mais de 5.000 pessoas. Ele disse: manda trazer aqui esses 5 pães e 2 peixes. E termina essa passagem dizendo que sobraram ainda 12 cestos cheios de alimento. Isto é, ele multiplicou todos os pães. Entretanto, não fez isso do nada. Primeiro, alguém ofereceu um pouco para que ele gerasse o muito. Isso quer dizer que nós temos que fazer a nossa parte, parar com a exigência excessiva, parar de querer ser fortes e duros conosco, abrir o nosso coração para uma experiência cooperativa, mas também compreendendo que precisamos de ajuda, que precisamos ter uma pausa, um repouso, um apoio, um carinho, uma compreensão. Precisamos dividir sentimentos. Não é só dar. Não. Nós temos que baixar um pouco esse nível de tensão
para que a vida, que é Deus, também possa entrar em nós. Se ficarmos simplesmente cegos para as nossas necessidades, somente orientados para o outro, sem um pouco de atenção para nós, a vida não encontra porta aberta para nos ajudar. Então é essa a questão de que ajuda-te, que o céu te ajudará. Quer dizer, vamos olhar um pouquinho para nós também, vamos nos atender também nas necessidades que temos, para que a vida possa entrar em nós e nos agraciar com a força, com a coragem. Então temos também que fazer a nossa parte por nós, pelos outros, bastante, mas também por nós. Muito bom. A gente recebeu uma mensagem aqui, doutora Denise, que dá para continuar até nessa conversa que nós estamos tendo a respeito do Evangelho, né, em torno do Evangelho. É uma mensagem do Paulo de Sorocaba. A gente pode até tratar um pouco de justiça aqui, porque ele diz o seguinte: bom dia, Deus abençoe a todos. Além de todo o sofrimento trazido por esse vírus, tem a questão dos desvios de verba. Como lidar com essa sensação de impunidade desses políticos e empresas que estão superfaturando máscaras, respiradores, etc.? É difícil de acreditar em um momento como pessoas façam isso. Eu acredito que até essa pergunta do Paulo de Sorocaba, que eu já agradeço por ter enviado, com certeza também está afetando muitos profissionais de saúde, não é, doutora Denise, que podem sentir essa injustiça acontecendo diante de tanto esforço que estão fazendo para tratar das pessoas. Não há a menor dúvida disso, e eu colocaria da seguinte maneira uma reflexão sobre isso. Nós temos, sem a menor dúvida, o direito às nossas reivindicações. É claro que a população que mais sofre deve, sem sombra de dúvida, reivindicar seus direitos de uma maneira clara, de uma maneira equilibrada, de uma maneira a buscar resultados sadios, sem nenhum tipo de violência, sem nenhum tipo de queixa agressiva, porque isso não leva a lugar algum, não auxilia em nada. Nunca se descreveu em nenhum lugar que violência trouxe paz. Nunca se viu isso em qualquer momento da história. Então nós temos o direito às nossas reivindicações e devemos sim buscá-los, não há a menor dúvida disso. Apelar para as autoridades, apelar para o bom senso e reivindicar as nossas necessidades. Porém, também não podemos esquecer que esse é um momento de transição do planeta. É um momento onde o ego, de alguma forma, vai se exaltar em muitos pontos e setores de atuação do mundo. Particularmente, o fenômeno do capitalismo, o fenômeno que envolve dinheiro e poder. É claro que, nesse momento, o ego vai se exaltar. E cabe àqueles que têm essa consciência não se permitirem contaminar por isso, desistindo, assumindo desesperança, achando que tudo está perdido, porque não está. Nós estamos no caminho certo, sob o governo divino. Deus está movimentando todas as forças na direção do bem, momentaneamente, de uma forma, digamos, obscura para nós. Mas é o bem que está ocorrendo e que vai resultar, no final, em plenitude e alegria para nós. É uma questão de nós aguardarmos, mas não inoperantes, trabalhando e fazendo a nossa parte para que isso realmente chegue exatamente aonde nós queremos. E certamente vai chegar. Nós recebemos aqui mais uma mensagem, doutora Denise, que veio pelo WhatsApp, que é aqui da Janice, de Porto Alegre. Bom dia, doutora Denise está demais hoje, falando muito bem de nós, profissionais da saúde. Muita luz para nós, abraços. Obrigado, Janice. Também muito obrigado pelo incentivo. Obrigado pela sua participação. Aqui pelo nosso Facebook, a Cássia Neri também nos acompanhando, a Graça Andrade, Deise Manzano, nossa querida comunicadora, também a Renata Castorino, muitas pessoas ainda marcando esses colegas, esses profissionais da saúde nos comentários. Muito bacana isso. Certamente
tudo isso que está sendo dito aqui vai auxiliar muito as pessoas. Retomando então um pouco esse ponto, doutora Denise, falando sobre a saúde mental dos profissionais de saúde, como eles podem identificar as primeiras manifestações desses problemas emocionais? Existe algum tipo de sintoma precoce para já ficar de olho e buscar auxílio? É possível, sim, identificar isso. Quando a doença surge exuberante, por exemplo, um transtorno de pânico, um quadro depressivo, fica mais fácil perceber isso. Mas existem aquilo que nós chamamos, num contexto médico, de pródromo, quer dizer, um sintoma de antecipação. Como é que a gente pode perceber que um colega nosso está com alguma dificuldade nesse aspecto, ou nós mesmos também? Como é que a gente pode perceber isso? Primeiro aspecto importante é mudam algumas características do nosso funcionamento. Costumamos dormir menos, costumamos nos alimentar mal, começamos a perceber um nível de irritabilidade mais intenso, começamos a notar que falta paciência para lidar com situações, às vezes, que nem são tão estressantes, mas logo perdemos a paciência com elas. E o colega diz assim, poxa, mas fulano não era desse jeito, está mais nervoso, está mais irritado, a gente não pode dizer nada que ele já explode. São os primeiros sintomas que a gente percebe. Geralmente nas conversas, muito tédio, muita queixa, muita reclamação, sensação de vazio, de desistência, está tudo ruim. Poxa, mas essa pessoa não conversava desse jeito, ele não era tão assim pessimista. E agora está, que estranho, podem ser os primeiros sinais. E sintomas físicos, né? Cansaço, fraqueza, dor de cabeça, esses sintomas que aparecem, a pessoa, nossa, ando com uma dor de cabeça mais intensa, tudo me canso, está estranho. Pode ser um prenúncio de uma patologia que mais tarde vai se instalar de forma maciça, causando danos como consequência no funcionamento global. Então, esses são os indícios que a gente pode perceber em nós ou no outro, que pode indicar alguma coisa mais grave adiante. Fazendo uma pesquisa breve sobre esse assunto também, doutora Denise, eu encontrei aqui uma pesquisa que está sendo realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e o Ministério da Saúde para avaliar a influência da Covid-19 na saúde mental dos profissionais de saúde. E foi até feito aqui um resultado prévio, né, que já foi trazido, é que de 377 profissionais que estão em Manaus, um local, um estado que está numa situação bastante crítica, né? Amazonas, né, no caso, 6% dos profissionais apresentaram sinais de depressão e ansiedade. Então, isso tem mostrado já cada vez mais o cuidado com esses profissionais é muito importante, né? Esse foi um recorte feito lá no Amazonas, né, em Manaus, mas 200 mil pessoas, 200 mil profissionais da saúde já responderam a uma das 3 pesquisas do Ministério. Então, também está tendo esse olhar, esse cuidado com os profissionais da saúde. Uma coisa que a gente tem percebido, alguns profissionais que estão dando entrevistas, que estão falando sobre isso, ou mesmo pessoas conhecidas, é que esse é um momento de grande estresse, de pouco tempo de sono e de sobrecarga de trabalho. Como que esses profissionais estão lidando com isso, doutora Denise? Nós podemos dividir isso em 2 tipos de pessoas, no sentido de um comportamento ou de uma estratégia de enfrentamento da situação. Existem aqueles que têm o componente da resiliência, ou seja, lidam melhor com isso. Porque existem 2 fatores importantes nessa questão da estratégia de enfrentamento. De um lado, o temperamento da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem tendência ao pessimismo, ao negativismo, que tem tendência mais à queixa, à insatisfação, a uma baixa tolerância à frustração. Uma pessoa que tem um temperamento dessa forma vai responder de um modo.
naturalmente, mais negativo também. Aquele que tem, por exemplo, uma compreensão melhor da situação, sabe que não precisa ter poder sobre nada, compreende suas limitações e respeita essas limitações, sabe também dos seus potenciais e os aplica, esse vai ter uma estratégia de enfrentamento do problema melhor. Então, quais são os pontos disfuncionais, que é o que mais importa aqui? Quais são os pontos negativos do comportamento para lidar com essa situação? Uma das coisas que mais chama a atenção é o isolamento social. E a gente tem percebido isso claramente, sobretudo em profissionais de enfermagem. Por exemplo, profissionais de enfermagem têm muito maior risco de suicídio, tem se percebido isso. Profissionais de enfermagem têm muito maior risco de isolamento, distanciamento, quadros depressivos, ansiosos. Por quê? Porque estão muito mais em contato com a dor do paciente, com o familiar que está ali ao lado, ouve mais a pessoa, escuta com muito mais frequência as suas queixas, enfim, tem mais contato direto. Então, isolamento é um fator importante. Abuso de substâncias, o álcool, as drogas, as bebidas estimulantes ou mesmo as medicações que são estimulantes, que privam o sono para que a pessoa possa dar conta de maior jornada de trabalho. Essa forma tem sido muito empregada, é porque, na verdade, assim, quase não aparece, porque as pessoas escondem, têm vergonha de contar, de dividir essa preocupação ou esse comportamento. Mas vem acontecendo bastante. E são comportamentos disfuncionais que levarão, ou já estão levando, sem sombra de dúvida, a um dano psicológico muito maior. A gente recebeu uma mensagem pelo Facebook, você estava falando sobre os enfermeiros, né, técnicos de enfermagem. A Soraya Gomes, ela é técnica de enfermagem lá em Contagem, em Minas Gerais, e ela disse o seguinte: medo em todos os plantões. No início, pesadelos com policiais me obrigando a voltar para o plantão. Hoje, sem pesadelos, mas insegura. Grande abraço a todos. Obrigado, Soraya, por ter compartilhado com a gente esse momento que você está vivendo. Receba aqui o nosso abraço carinhoso, né, de força, de coragem, de resiliência, como o doutor Aldenis disse. Isso é muito comum, né, doutora Aldenis? Ela nos relata essa questão dos pesadelos. Isso também pode acometer esses profissionais da saúde, não é verdade? Exatamente. Você vê, o que ela citou aí, quer dizer, não é uma doença mental, mas é um componente importante de estresse. E que, se isso não é dividido, se isso não é compartilhado, se nós ficamos dizendo para nós mesmos, vai passar, eu vou dar conta, eu vou suportar, é assim mesmo, não há o que fazer. Se ficarmos com essas ideias distorcidas, nós vamos agravar a nossa situação. Então, nós precisamos, de fato, sempre que possível, buscar ajuda. Porque isso é um sinal de coragem, não de fraqueza, como muitos pensam. Se eu for buscar ajuda, é porque eu estou entregando os pontos, eu estou perdendo o controle sobre mim. Ao contrário, quando eu busco ajuda, eu estou em total controle daquilo que eu quero para mim. É o contrário. Então, vamos buscar ajuda, caso seja necessário. Muitas pessoas estão chegando aqui no programa, nós estamos falando sobre a saúde mental dos profissionais da saúde em tempos de pandemia. Eu vi aqui que muitas pessoas marcaram também os seus colegas, né, que trabalham na saúde para assistir esse programa. Então, nesses 5 minutos finais, doutora Aldenis, vamos falar um pouquinho sobre esperança também? Acho que é algo tão necessário, né? Como que a gente pode sentir esperança diante de tantas experiências difíceis nessa fase que a gente está vivendo? Porque acredito que isso traz até muito do caráter consolador que o Espiritismo vem nos oferecer. Então, como a gente poderia sentir mais esperança nesse período? Então, para concluir agora, eu quero deixar aqui
uma mensagem para os meus queridos colegas de trabalho, pessoas que são muito importantes no meu caminho, não só os conhecidos, todos, porque nós estamos interligados de alguma forma como irmãos em Deus, né? Deus é o Pai superior, é o Pai maior. Então nós somos irmãos, nós que habitamos este planeta, estamos aqui de passagem, experimentando angústias e alegrias, erros e acertos, porque é assim que nós crescemos. Então eu quero dizer para você, que é meu colega, minha colega, profissional que está no dia a dia dessa tarefa tão nobre, você é uma pessoa extremamente importante no ambiente da criação universal. Lembre-se que não existe nenhuma outra pessoa igual a você. Você é uma pessoa única e irrepetível no mundo. Portanto, não faça comparações, não exija demais de você, não mascare de forma alguma seus potenciais, nem ignore as suas limitações. Ame-se incondicionalmente, porque você é um espírito eterno. Tudo que vai acontecer com você e comigo é uma coisa só. Nós vamos progredir, crescer e cada vez mais, ao longo do tempo, ser felizes, apesar dos enganos, apesar dos equívocos, apesar dos erros. As pessoas que nós não conseguimos efetivamente ajudar, nós entregamos nas mãos de Deus, que tem a ajuda final, que tudo soluciona, tudo resolve, tudo ampara, porque nós continuamos. São experiências necessárias na fase atual em que nós nos encontramos. Então não se cobre tanto. Trabalhe, produza, ajude no limite das suas forças, não além disso, porque, como disse Jesus, misericórdia vos peço, não sacrifício. Faça isso e a esperança nunca se perderá de nenhum de nós. Tenho certeza que muitos profissionais da saúde que vão ter contato com esse programa vão se sentir abraçados por essa mensagem, doutor Aldenis. Já te agradeço, né, por ter trazido tantos conhecimentos, compartilhado tanto com a gente. E agradeço também a todo mundo que estava participando aqui, que compartilhou, que marcou as pessoas no comentário. A nossa missão aqui na Fundação Espírita André Luiz é continuar levando esses conteúdos para você, continuar trazendo informações que sejam relevantes, que toquem na sua vida e que possam te ajudar a passar por esse período e por tantos outros. Então, se você quiser de alguma forma colaborar também com a gente, fazer parte deste grande projeto, aí pelo Facebook tem um link chamado feal.colabore.org, você pode clicar, é muito fácil, muito simples. Se você estiver ouvindo ou assistindo também, basta digitar lá no seu computador ou no celular, feal.colabore.org. Certamente o seu auxílio vai manter essa missão da Fundação Espírita André Luiz viva. Doutor Aldenis, muito obrigado pelo programa de hoje. Obrigado, Júlio, foi ótimo, fiquei bem satisfeito. Prazer estar com você aqui, um prazer poder compartilhar com os companheiras que nos acompanham aqui. Sempre uma alegria estarmos juntos toda quinta-feira. Semana que vem, juntos de novo. Estaremos juntos, o prazer é todo nosso. Agradecendo também toda a nossa equipe técnica, Boris Maciel, também o Alailson Cunha, e na produção, Regina Prata e Eliette Ribeiro, nos apoiando aqui. Semana que vem tem mais Jesus e o Logos para você, trazendo muita informação, muito conteúdo bacana para você compartilhar. Fica aqui o nosso grande abraço e o desejo de uma ótima semana e, claro, o nosso carinho que vai até os profissionais da saúde. Até mais! Você acompanhou Jesus e o Logos.